Estamos celebrando o domingo da Páscoa, domingo da passagem, domingo da ressurreição. A festa da Páscoa representa o centro da nossa fé. Sem Páscoa, sem ressurreição, não há cristianismo. Por isso que a ressurreição de Jesus é o centro da nossa fé. E nós iniciamos a ressurreição no dia do batismo. Tem gente que pensa que depois que a gente morre, é que as coisas, nós chamamos escatológicas, irão acontecer. Não, já foi, já. Quem morre sem essa compreensão, perdeu-se na caminhada. A ressurreição inicia-se no dia do meu batismo. Se eu viver 10, um dia, alguns segundos, por isso que a igreja não aprova aborto de forma alguma, porque desde que exista a concepção, a vida já está aí. E essa vida tem que ser conservada. E esta ressurreição, ela se concretiza no dia do nosso batismo, e depois nós a carregamos para sempre, até o ponto final, que é a morte. A gente, quando escreve uma frase tem que ter ordem: sujeito, verbo e predicado, ponto final. Não é assim? Assim também é a nossa vida. Tem que ter um processo. Mas chega um momento que existe um ponto final. Se a gente acompanha o doente no hospital, lá na UTI, tem aqueles relógios lá e tal, né? Chega um momento que aquele pontinho, ele parou, alguma coisa está acontecendo. Pode até não ser uma morte, mas é um ponto final, um alerta. Assim é a nossa vida. Assim é isso que nós estamos celebrando nesta semana, Semana Santa. É a semana onde eu concentro toda a minha fé na ressurreição do Senhor. Nós tivemos tantos líderes religiosos, famosos, poderosos, todos morreram, mas nenhum ressuscitou. Não é impressionante isso? A gente admira Buda não ressuscitou, com todo o seu valor. Buda abandona a família, a casa, a própria esposa para viver uma vida de monge. E foi um grande homem, um grande líder. Morreu, mas não ressuscitou. Napoleão Bonaparte foi um grande governador, um grande soldado, um grande homem, com uma história impressionante. Morreu, mas não ressuscitou. Lutero, o responsável pela reforma, que nós vamos celebrar daqui mais do ano 2017, 500 anos, aliás, 450 anos da reforma, morreu, mas não ressuscitou. Mahatma Gandhi, o grande líder da Índia, grande monge, viveu uma vida apertada, minúscula, homem santo,
morreu, mas não ressuscitou. Calvino, grande líder da continuidade do movimento protestante na Inglaterra, e teve tantos líderes, tantos liderados, tantos seguidores até o mundo, até os dias de hoje, morreu, mas não ressuscitou. Aristóteles, o grande filósofo, a maioria da nossa sabedoria está toda ela baseada na filosofia aristotélica. Morreu, mas não ressuscitou. Chico Xavier, aqui no Brasil, um grande homem, dedicado, decente, justo, caritativo, morreu, mas não ressuscitou. E assim podemos falar de tantos e de tantos. Ultimamente morreu um grande líder protestante, Davi Miranda, fundador da igreja pentecostal Deus é Amor. Foi um dos primeiros admiráveis líderes missionários do Brasil. Também morreu, mas não ressuscitou. Só Jesus, irmãos, ressuscitou. E é não só uma ressurreição que atinge o ponto máximo da fé, mas atingiu também o ponto máximo da história. A ressurreição de Jesus provocou uma revolução na história do mundo. Aquele homem que morre, que ressuscita, que deixa discípulo e que formou milhões de seguidores, é o ressuscitado. Aquele túmulo vigiado por soldados, porque o medo que os romanos tinham é que alguém fosse roubar o seu corpo à noite, talvez os seus discípulos. Ele ressuscita. As mulheres vão de madrugadinha no túmulo e encontram o túmulo vazio. Somente as roupas, os panos que enrolavam Jesus estavam ali. Alguns dizem que isto foi uma maquinação da igreja, dos discípulos, mas ninguém provou até hoje o contrário. Ninguém até hoje encontrou o corpo de Jesus, nada. E tudo aquilo que esse homem falou, cumpriu-se. Aí vai provando que este homem, Jesus de Nazaré, ele de fato ressuscitou. As mulheres buscam Jesus no túmulo, mas o túmulo estava vazio. E no túmulo vazio não se encontra mais Jesus, porque a morte foi vencida pela ressurreição. E a Páscoa é a vitória do Cristo sobre a morte. A dor, os sofrimentos, os problemas, as dificuldades, se eles não forem peneirados pela ressurreição, a nossa vida é um fracasso total. Por isso que a única igreja, única religião que fala da ressurreição é a nossa. Talvez com pouca ênfase. A ressurreição de Jesus foi o maior milagre da história. Não houve outro milagre maior. O que é curioso, irmãos, é que hoje ainda pessoas buscam milagres. Pessoas ainda querem ouvir, ver milagres. E Jesus foi o maior milagre. Um milagre que não transformou uma vida, mas transformou uma história.
Hoje nós temos milagres que talvez transformem vidas individualmente, mas a morte de Jesus transformou a história. Jesus é a Páscoa do novo êxodo. Esse novo êxodo é que eu tenho que reproduzir na minha vida. Lá no Antigo Testamento dizíamos ontem que o êxodo, aliás, a Páscoa, era a saída da escravidão para a liberdade. A gente sai do nosso mundo fechado, pecaminoso, restrito, e caminhamos para a liberdade total. Falar de Páscoa é sair do pecado pessoal e entrar na nova dinâmica do ressuscitado que é Jesus. O curioso é que ainda muitos vivem como se estivéssemos ainda no Antigo Testamento. Muitos ainda vivem buscando Jesus. A maioria das pessoas ainda a ressurreição não aconteceu. A maioria de nós ainda vive dependentes do pecado. O pecado ainda é o grande empecilho da nossa vida. O pecado ainda é o nosso túmulo vazio, que não encontramos nada nele, apenas o vazio. E no vazio você não encontra Deus. Curioso, irmãos, que a gente não consegue dar passos e parece que nós ainda estamos amarrados, porque a gente ainda não descobriu o meu caminho, o seu caminho, o caminho da vida. E o caminho da vida é o caminho do ressuscitado. Quando as mulheres vão ao túmulo, elas ouvem do anjo dizendo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vá avisar a Pedro e os discípulos para que vão para Jerusalém, porque ali eu vou me revelar. Vai ser a nova versão da ressurreição de Jesus, a retomada, a vinda do Espírito Santo, que iria doravante refazer na vida daqueles discípulos a sua caminhada. Queridos irmãos, quando nós falamos de Páscoa, quando você fala Feliz Páscoa, o que a gente está falando? O que nós queremos dizer com isto? Quando nós desejamos Boa Páscoa, o que é que nós estamos propondo? Talvez hoje, todo ou menos nós que aqui estamos, certamente fizemos talvez um almoço diferente, almoço da Páscoa, não é mesmo? Mas o que isto representa para nós? O que isto representou na nossa vida? Talvez hoje até reunimos nossas famílias, mas será que houve uma transformação na nossa família, na nossa casa? Será que o Senhor ressuscitado, de fato, Ele estava presente no nosso comensal? Enfim, como é que você está se preparando para essa nova Páscoa do Senhor? Nesses 50 dias, todas as vezes que você vir à igreja, você vai olhar esse círio pascal, que vai estar aceso. Ele representa, simboliza a ressurreição de Jesus. E a minha oração vai ser esta: Senhor, que eu ressuscite contigo neste novo ano de 2015. Ainda é tempo de ressurreição. Busquemos a ressurreição, porque o Senhor está vivo e Ele caminha conosco. Crê em Deus Pai,